Crescimento. Crescimento é uma coisa que a gente precisa sempre. Necessitamos sempre crescer. E tem muitas coisas na vida, muitos empecilhos na vida que faz com que a gente permaneça estagnado onde estamos, sem evoluir, sem ter nenhum crescimento. A gente passa 10, 20, 30, 50 anos, muitas vezes, e a gente não cresce, a gente fica na mesmice de sempre. E a única maneira da gente evoluir, crescer, é a gente se desprender da caixinha que bitola, que controla, que dita as ordens que a gente deve seguir. Então, quando nós estamos estagnados nessa panelinha, nessa caixinha, a gente não evolui nem cresce. A gente continua na mesmice de sempre. Por isso, em todos os aspectos, a gente tem que crescer. Primeiro, o crescimento deve ser consistente e racional. A própria Escritura nos orienta a crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça, entender a graça, o que é graça, de graça, e o que é conhecimento. Muitas vezes você pega uma coisa e permanece naquilo e você não evolui, porque você não passa daquela lição, você fica estagnado. Eu confesso que eu aprendi muito, às vezes, com as coisas que foram boas, mas com as coisas que não foram tão boas, eu aprendi muito mais ainda. Então, esse crescimento deve ser constante. Você que está vendo aqui, você que está me ouvindo, sabe por que muitas vezes você ignora as outras pessoas, critica? Porque muitas vezes as pessoas evoluem, crescem mais rápido que você, e você fica estagnado na mesma situação. E da ótica que você está, quando você olha uma pessoa mais evoluída, você começa a criticar. Você começa já a criar ideias de não aceitação, de antagonismo. Aquela pessoa está muito doida, está dizendo coisa com coisa, aquela pessoa endoidou. Quando na realidade é a pessoa que não evoluiu, a pessoa que não cresceu, continua na mesmice. Então, quando alguém tem uma nova luz, um novo conhecimento, que evolui alguma coisa, que está crescendo, aí vem aquela ideia de que o indivíduo está pensando demais, endoidou, porque ele saiu da caixinha, saiu do normal. Ele evoluiu demais e está evoluindo e crescendo. Eu confesso que isso aconteceu comigo, isso acontece com qualquer pessoa. Essa estagnação, essa acomodação de ficar na mesmice de sempre. É cômodo, né? Você tem um certo conhecimento, de repente você parou naquele espaço de tempo e aí você acha que já sabe de tudo. Não precisa mais de conhecimento. Aí o que é que acontece? Você morre. Porque nós somos como um grande rio. E esse rio, ele está passando água, entrando água. Mas ele tem que transbordar. Se não transbordar, sabe o que é que acontece? A pouca água que existe, ela apodrece. Então ele tem que estar em constante sangria. O rio tem que estar sangrando sempre, sempre jorrando para outros, para que aquela água permaneça sempre nova. A mesma coisa é o conhecimento que nós temos. Na vida a gente tem muito conhecimento. A gente está aprendendo sempre. Mas sabe por que a gente não evolui? Porque para. E eu digo a você que a religião tem muito a ver com isso. A religião aprisiona o indivíduo num certo dogma e você não sai dali. Você passa 20, 30, 40, 50 anos naquela mesmice de sempre
repassando e revivendo o mesmo conhecimento e você não cresce. Você fica estagnado ali. Você acha que está bem cômodo, é maravilhoso você se encontrar nos dias de culto, né? E louvar a mesma coisa, ter o mesmo ensinamento, ter as mesmas demonstrações, alimentar dos mesmos medos, as mesmas teorias, os mesmos conceitos. É maravilhoso, você não se esforça nem nada. Você até paga para que as pessoas lhe ensinem, mastigue para você engolir já mastigado. Ninguém quer andar com seus próprios pés. Por isso eu digo a você que conhecimento é necessário, é preciso ter conhecimento. Se você chegou a um patamar de conhecimento, não se acomode, continue, evolua, não pare ali. E você vai pegando conhecimento, algumas coisas que você vê que tem razão, o seu raciocínio é lógico, você absorve. E outras coisas que não vale a pena, você deixa para lá. Mas você tem que estar caminhando, tem que estar evoluindo, senão você para no tempo. Religião tem esse poder de neutralizar, de estagnar as pessoas, de não fazer o crescimento. Eles vivem somente com aquela filosofia, não saem. Então, cria muros ali em volta e você não pode expandir, você não pode conhecer, você não pode frequentar, você não pode se relacionar de conhecimento, você não pode ler livros que não seja da sua agremiação religiosa, da sua denominação, porque o medo é que você tem que cercar o muro para que outras ideias, outros pensamentos não possam entrar. Aí que mora o problema. Você passa 20, 30 anos no mesmo conceito e sem crescer. E você acha que está sendo o máximo. Mas você está parado no tempo. Nós temos que evoluir constantemente. Assim como quando nós nascemos, nós éramos crianças e fomos evoluindo para adolescentes e chegamos a adulto e chegamos a uma fase mais madura, entrando para o idoso. Esse trajeto todo foram fases de tempos que nós percorremos. Agora, duro é o indivíduo nascer, ser criança, adolescente, adulto, idoso e não crescer no intelecto, nem no conhecimento. Ficar na mesmice de sempre. É isso que acontece. Isso a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Eu não admiro alguém que tinha um pensamento no passado e hoje tem outro. Eu não admiro, sabe por quê? Porque isso é a coisa mais normal que tem. Se ele tem outro pensamento, porque ele raciocinou com outro, somou e chegou à conclusão de que tem coisas melhores do que o que ele pensava antes e agora está pensando melhor. Eu sou, como diz Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Eu vivo constantemente inovando. Coisas que eu defendia no passado, hoje eu já não defendo. Porque eu já encontrei novidades que suplantou esse meu conhecimento. E eu vejo amigos meus que vivem no mesmo patamar, na mesma ideologia, filosofia, seja lá o que for, e não admite uma nova luz, um novo conhecimento. Muitas pessoas inteligentes. Não quero ser desse tipo. Eu quero ser pessoas que cresçam, que evolua, que aprenda e vá raciocinando, para que eu não possa julgar outros que têm a mesma tendência de crescimento. E é o que acontece com uma pessoa que fica estagnada. Ele não cresce, ele não evolui, ele ainda critica quem cresce. Ele acha que a pessoa está ficando doida. Gente, vamos crescer na graça e no conhecimento, com razão e com moderação e com a certeza de que Deus é tudo isso e muito mais. Um abraço e pense nisso.